Saudações vascaínas, eu sou Jefferson Carvalho do canal Templário da Colina do Piauí para o Mundo. Turma, as coisas parecem que não tão boas para o Vasco, né? Nós vamos fazer aqui um comentário do que aconteceu ontem na partida e é preocupante, muito preocupante o cenário do Vasco hoje na Série B. Mas antes da gente fazer o pré-jogo, o pós-jogo, eu quero pedir aquela velha ajuda de vocês, né? Se você está chegando agora no meu canal, inscreva-se, marque o sino de notificações, comente, compartilhe este vídeo com seus amigos nas suas mídias sociais, Instagram, Facebook e WhatsApp. Sem mais delongas, vamos para a vinheta e em seguida vamos fazer o comentário do terrível sábado à noite de Botafogo 2, Vasco 0. Meus amigos, o sábado à noite do Vasco não foi de embalos, muito menos de festa, né? Muito complicado falar um pouquinho desse jogo, né? Mas antes, vou falar um pouquinho da formação do Vasco, né? O Vasco entrou em campo com Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Leandro Castan e MT, formando o setor defensivo. No meio campo, o Vasco entrou de Andrei, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Léo Jabbar. E no ataque, Morato e Germancano. Seria essa a formação do Vasco. Mas, como a gente sabe, desde a chegada do Lisca, o Lisca vem com a formação do 4-3-3. Turma, eu vou ser bem crítico com relação a isso. Nós temos um sistema defensivo com uma série de problemas. Por exemplo, o nosso zagueiro errando é horrível. Leandro Castan já não goza mais das graças da torcida. Já é um jogador de uma certa idade, já vem há uma temporada e meia que não apresenta bons resultados. O nosso amigo MT não é lateral de ofício, infelizmente. MT era para estar disputando vaga com Marquinhos Gabriel lá na criação, lá no meio campo. Então nós temos aí o primeiro setor do Vasco com uma série de problemas. Aí você vai para um esquema em que você tem, na primeira linha, 4 defensores. Na segunda linha, 3 marcadores. Essa marcação fica a cabo do Bruno Gomes, Andrei, ora Marquinhos Gabriel, ora Morato, não é isso? Provavelmente seria essa a composição. 3 ali no meio campo e 3 no ataque. Esses 3 no ataque eu tenho o Germancano como principal atacante, o Léo Jabbar caindo pela direita, ou às vezes caindo pela esquerda, dependendo se for Morato ou Marquinhos Gabriel, que também pode cair pelas pontas. Então, como é que você quer enfrentar um time como o Botafogo, que vem em ascensão? O Botafogo saiu da zona do rebaixamento, ficou em 12º colocado e hoje ultrapassou o Vasco por conta do saldo de gols. Então, é nítido que esse sistema 4-3-3, ele não favorece ao Vasco. Nós fomos enganados pela segunda vez. Como assim, Jefferson? Lembra lá do jogo do Flamengo? 3-1, Morato fazendo gol. Aí todo mundo, agora vai. O Vasco encontrou seu jeito de jogar, o Cabo deu um nó tático aí no Rogério Ceni e todo mundo se empolgou. E logo em seguida, nós vimos uma série de fracassos, não é isso?
E agora, nós também tivemos uma outra ilusão. Foi contra o Guarani, 4-1, Vasco fazendo 4 gols numa partida que há muito tempo o Vasco não fazia. Sem destacar a atuação do Vanderlei, que foi primordial naquele jogo contra o Guarani. Eu sempre falo que o jogo Vasco-Guarani é um placar mentiroso, mas muita gente se iludiu. Aí o nosso amigo Lisca, não contente, vai para o jogo do São Paulo com o esquema 4-3-3. Um jogo, preste atenção o que eu vou falar. Nós estamos numa competição mata-mata, que é a Copa do Brasil, onde são 2 jogos de 90 minutos, que dá um total de 180 minutos. Na primeira parte, que é o primeiro jogo, o Vasco deveria povoar o meio-campo, tentar arrastar um empate, um 0-0 seria ideal, mas o empate foi exposto novamente o problema que nós temos na lateral esquerda, uma falta de cobertura do Castan. Nós vimos uma atuação muito ruim do Galharza, né, que também não atuou bem no setor de marcação. E assim o Vasco perdeu por 2-0 e está praticamente eliminado da Copa do Brasil. E no jogo de ontem, novamente o mesmo erro. Eu não sei o que o Lisca é. Muitos acham que ele é doido. Eu acho que ele é burro. Entendeu? Por que eu acho que ele é burro? Já está mais provado do que nunca que esse esquema 4-3-3, com os jogadores que nós temos, não traz resultados positivos para o Vasco. Por quê? Nós temos novamente aí uma zaga lenta, zagueiros que a torcida não acredita. Nós não temos uma lateral esquerda hoje já consolidada, né? Sempre há uma suspensão de um jogador, uma contusão. A gente está sempre improvisando no lado esquerdo. E o nosso lado direito nós já sabemos, né? O nosso lateral, Léo Matos, é campeão em cartão amarelo. É claro que ele dá uma solidez por conta da sua experiência de anos jogado na Europa, mas mesmo assim nós não temos um substituto para ele, e ele oscila muito entre partidas boas e partidas ruins. E logo no começo do jogo a gente sai perdendo. Justamente por onde? Pelo lado direito da defesa do Vasco. O lado esquerdo do ataque do Botafogo. Com 1 minuto de jogo, o Botafogo faz um ataque pela esquerda, faz as triangulações chegando à linha de fundo, cruza para o centro da área, e o Felipe Bastos, não é Felipe Bastos, não, é Chay, parece, se não me falha a memória, o nome do jogador do Botafogo, que entra pelo meio da defesa, sem nenhuma marcação, toca 2 vezes na bola para poder fazer o gol. Botafogo 1-0. Isso ficou muito difícil para o Vasco. Por quê? Porque nós sabemos que o Vasco não tem poder de reação. Dificilmente o Vasco vira um resultado, vira um jogo. Quando vira, aí você vai ver o nível do adversário. Um adversário fraco, um adversário inexpressivo, um adversário que não impõe um jogo sobre o Vasco. Então, fica difícil. O Vasco passa aqui praticamente quase que o primeiro tempo sem oferecer nenhum perigo ao goleiro do Botafogo, a não ser um cruzamento da linha de fundo, se não me falha a memória, o Morato, que pega a bola, ele não cruza, ele chuta para o meio da área, o Cano se antecipa e bate, só que pela lateral da trave esquerda do goleiro do Botafogo, sem oferecer tanto perigo assim. Então esse foi o primeiro tempo, um Vasco apático, um Vasco dominado, um Vasco em que não apresentou alternativas, e o Botafogo ali, jogando em casa, de franco atirador. Vamos para o segundo tempo. No segundo tempo, nós tivemos algumas modificações, né? O Vasco também tenta equilibrar o jogo. Não vejo também um segundo tempo do Vasco primoroso, mesmo porque eu assisti todo o jogo e assisti os melhores lances, né, e não vi nada de diferente. E durante o jogo, né, a gente também pode perceber que bem no começo do segundo tempo, Leandro Gonçalves pega uma bola, um rebate, bate ali na zaga do Vasco, a bola cai no lado direito do Vasco, consequentemente lado esquerdo do Botafogo,
O Leandro Gonçalves, se não me falha a memória, pega uma bola na diagonal, no canto da grande área e bate com curva. A bola bate no travessão, levando perigo ao Vasco, né? E é complicado porque o nosso goleiro, se a bola fosse um pouco mais baixa, teria sido gol, porque o nosso goleiro não teve reação nenhuma no lance. Cara, é complicado. A situação do Vasco não é fácil. E para não ficar nessa, né, de achar que depois disso, durante o segundo tempo, o Vasco não tem tido um lance sequer de perigo, teve um lançamento da lateral esquerda do Vasco para o centro, né, onde houve um desvio da bola para o Sarrafiori. O Sarrafiori entra de frente à grande área e bate de esquerda, obrigando ao goleiro do Botafogo a fazer uma grande defesa. Esse é um lance atípico durante a partida, né? É como eu sempre venho dizendo, o Vasco não consegue aproveitar o que o Vasco tem de melhor no ataque, que é o poder de finalização do Cano. E isso já é um agravante dos técnicos que já passaram pelo Vasco. Ninguém consegue aproveitar o potencial do Cano. E logo em seguida, já nos 42 minutos para 43 minutos, houve uma falta a favor do Vasco que foi cobrada pelo PEC. E essa falta gerou uma polêmica, porque muitos jogadores do Vasco pediram toque de mão da defesa, né, da barreira do Botafogo. Só que aí vem aquele agravante, o que eu venho falando. É claro que já aos 42 minutos do segundo tempo, o Vasco perdendo o jogo, é natural que o Vasco esquecesse todo o padrão tático e fosse para o abafa. Então, no momento em que o PEC cobra essa falta, bate na barreira e gera toda essa polêmica, o Botafogo e o juiz dão continuidade ao jogo. O Botafogo, em 3, 4 toques rápido, chega ao ataque do Vasco e faz 2-0, selando assim o caixão do Vasco. Um contra-ataque muito rápido para um sistema defensivo muito lento. Esse foi o resultado, o resumo da partida do Vasco. Então, o que a gente tem que observar? Nós temos que mudar essa forma de jogar. Eu não sei, eu vejo muita gente falar que o empresário interfere na escalação do Vasco. Mas eu olhando para o time do Vasco em campo e olhando para quem está no banco, eu não vejo quem pode ser esse craque que não jogue, qual é esse jogador que poderia mudar a situação do Vasco, que é impedido de jogar, né? Então, volto a frisar, a situação do Vasco é complicada. O Vasco já está aí indo para a 16ª rodada. O Vasco está fora do G4, ou seja, o Vasco nunca entrou no G4. O Vasco nunca configurou entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro da Série B. E isso é preocupante, tá? Por que é preocupante? Porque nós só temos 19 rodadas no primeiro turno. Nós estamos indo para a 16ª, 17ª, 18ª, 19ª rodada. Faltam 4 jogos. E o Vasco já não está mais entre aqueles ali, os 6 primeiros, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Como eu falei para vocês, a situação do Vasco ela vai se agravando a cada rodada. Por que eu comentei isso com vocês? Porque olhando para a tabela de classificação agora, nós temos o Náutico em primeiro lugar com 30 pontos, o Coritiba com 28 pontos, o Goiás em terceiro lugar com 26 pontos, o Avaí com 26 pontos, o CRB em quinto lugar com 24 pontos, o Brusque com 23 pontos em sexto lugar, o Sampaio Correia em sétimo lugar com 23 pontos, o Guarani em oitavo lugar com 23 pontos, o Botafogo com 22, o Vasco em 10º colocado com 22. Aí você vai dizer, Jefferson, mas do 10º colocado para o 4º colocado são apenas 4 pontos, Jefferson. São apenas 4 pontos. Só que esses 4 pontos são 2 rodadas. É uma vitória e um empate. No universo de 4 rodadas. E a gente tem que ver o seguinte, quem tá lá em cima tá se firmando. Nós já temos um bloco aí, ó. Por exemplo, o Náutico, o Coritiba, o Goiás e o Avaí estão ali sempre entre os 6 primeiros. Entendeu? E isso é preocupante. Então, turma, vamos lá. Se você gostou do vídeo, dê like, comente, né?
Compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles possam ter acesso a essa informação, beleza? E se você chegou agora no canal, inscreva-se, marque o sino de notificação, que eu vou ficar muito grato com isso. E até a próxima. Saudações vascaínas.